Antes de começar a falar sobre a notificação dos casos de leishmaniose visceral, é importante contextualizar um pouco sobre o SINAM. O SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, que é publicada pelo Ministério da Saúde por meio de portaria. O objetivo principal da notificação dos casos é fortalecer o sistema de vigilância em saúde, no que se refere à gestão da informação, qualificando o processo decisório em todos os níveis de gestão. A utilização efetiva do SINAM permite a realização de um diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. O seu uso sistemático de forma descentralizada contribui para a democratização da informação, permitindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso à informação e as tornem disponíveis para a comunidade. É, portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções. O SINAM pode ser operacionalizado no nível administrativo mais periférico, ou seja, nas unidades de saúde, de acordo com a orientação de descentralização do SUS. Porém, na prática, a maioria das notificações é digitada nas secretarias municipais de saúde. Se o município não dispõe de computadores, os dados são incluídos no sistema pelas regionais de saúde. A ficha individual de notificação é preenchida pelas unidades assistenciais, ou seja, são as unidades básicas dos hospitais, entre outros, para cada paciente, sendo que no caso da leishmaniose visceral, deve-se notificar a suspeita da ocorrência da doença. Esse instrumento deve ser encaminhado aos serviços responsáveis pela informação e pela vigilância epidemiológica das secretarias municipais, que é quem deve repassar semanalmente esses dados para as secretarias estaduais de saúde. A comunicação das secretarias estaduais de saúde com a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é do Ministério da Saúde, deverá ocorrer quinzenalmente, isso de acordo com o cronograma definido pela Secretaria de Vigilância em Saúde no início de cada ano. Além da ficha individual de notificação, o sistema também disponibiliza a ficha individual de investigação, que é um roteiro de investigação, como o próprio nome diz, que irá possibilitar a identificação da fonte de infecção, os mecanismos de ocorrência dessa transmissão e a confirmação ou descarte da suspeita. Todo caso suspeito de leishmaniose visceral deve ser notificado e investigado pelos serviços de saúde por meio da ficha de investigação padronizada pelo próprio SINAM. A detecção de casos de leishmaniose visceral pode ocorrer de diferentes formas, seja por demanda espontânea às unidades de saúde, por busca ativa de casos nos locais de transmissão, por visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família, ou também pelo encaminhamento de suspeitos pela rede básica de saúde. A investigação epidemiológica dos casos suspeitos de leishmaniose visceral é necessária para identificar se o caso é autóctone ou importado e verificar se a área é endêmica ou se trata de um novo local de transmissão. Conhecer as características epidemiológicas dos casos e também realizar busca ativa de casos novos e caracterizá-los clínico e laboratorialmente, além de orientar medidas de controle, conforme a situação epidemiológica e a classificação da área. A ficha de investigação epidemiológica da leishmaniose visceral contém elementos essenciais a serem coletados em uma investigação de rotina. Todos os campos desta ficha devem ser criteriosamente preenchidos, mesmo quando a informação for negativa. Outros itens e observações também podem ser incluídos, conforme a necessidade e as peculiaridades de cada situação. A versão atual da base de dados do SINAM contempla os diferentes dados necessários para o cálculo dos principais indicadores epidemiológicos e operacionais, que são utilizados para avaliação tanto local quanto municipal, estadual e nacional. No entanto, para que essas informações sejam efetivamente úteis ao monitoramento das ações e à avaliação do seu impacto no controle dos agravos de notificação compulsória,
é imprescindível que sejam efetuadas regularmente análises da qualidade da base de dados, com o objetivo de identificar e solucionar as faltas e inconsistências de dados e também as duplicidades de registro. Os campos da ficha de notificação e de investigação da leishmaniose visceral foram definidos como essenciais para o preenchimento, tendo como referência principalmente aqueles que são utilizados para o cálculo de indicadores epidemiológicos e operacionais. E dentre estes, foram definidos quais deveriam ser de preenchimento obrigatório. Aqui cabe um destaque especial. Alguns campos são estratégicos para a vigilância da leishmaniose visceral, como, por exemplo, aqueles que estão relacionados a sinais e sintomas, o referente à coinfecção com HIV, o tipo de entrada, a classificação final, o critério de confirmação, o local provável da fonte de infecção do caso e também a sua evolução. Um número significativo de registros indevidamente duplicados pode distorcer os resultados dos indicadores calculados a partir da base de dados do SINAM. Os tipos de duplicidade que podem ser encontrados são a duplicidade propriamente dita, a transferência do local de tratamento, as recidivas, o reingresso ou os homônimos. Os campos que devem ser avaliados para auxiliar na identificação de uma duplicidade são o nome e o sobrenome do paciente, a data de nascimento, o nome da mãe e o sexo. Se for identificada uma duplicidade verdadeira, o primeiro nível informatizado, ou seja, aquele que digitou a ficha, é quem deve complementar os dados da primeira notificação, a partir da segunda ficha, e excluir esta segunda ficha de notificação. Muitas vezes é necessária a obtenção de informações adicionais para que seja esclarecido o tipo de duplicidade, ou o duplo registro, ou para complementação e correção de dados. Sendo assim, é imprescindível a participação dos técnicos da vigilância na busca ativa e no resgate de dados. A duplicidade, ela deve ser analisada por todos os níveis hierárquicos. Uma base de dados de boa qualidade, ela deve ser completa, ou seja, conter todos os casos diagnosticados e fidedigna aos dados originais registrados nas unidades de saúde, que é a confiabilidade da base. Além da análise de duplicidade, para garantir uma boa qualidade da base de dados, é necessária a realização de análise de completitude e consistência. Entende-se por completitude dos registros o grau de preenchimento dos campos e, por consistência, a coerência entre as categorias assinaladas em dois campos relacionados. Fique atento! Para uma vigilância oportuna e efetiva, faz-se necessário não só a notificação dos casos, mas também o acompanhamento até o encerramento oportuno.